Boa noite, Lu. Boa noite, Cartas com Café. Pro Jaqueline já está online, gente, nossa convidada da noite. Boa noite, Eliette. Boa noite, Karine. Tá, Lu, tá muito frio aqui. Bom, gente, boa noite, bem-vindos mais uma vez. Esse mês a Florescendo Saberes vai dialogar sobre o trabalho de sensibilização e o combate à violência contra a mulher, né? Vai falar sobre a violência de gênero. E hoje, para brilhantar nossa noite, fazer a abertura desse nosso diálogo, nós convidamos a professora Jaqueline Soares, ela que é assistente social e mestre em estudos interdisciplinares sobre mulher. E hoje ela vai dialogar conosco sobre a violência de gênero e estratégias de enfrentamento. E eu vou convidá-la, ela vai participar conosco através da página de Cartas com Café, que é um projeto dela. E ela vai falar mais um pouco para vocês sobre esse belíssimo projeto que ela tem. Deixa eu chamar a Projac aqui. Ela vai entrar com Cartas com Café. De Luciana Docílio, sinaliza para mim se não estiver ouvindo o meu áudio direito, viu, Lu? Por favor, que é para poder eu colocar o fone. Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa noite, Projac. E aí, Flavinha, meu amor, como tá você? Tudo em paz? Como é que... Com frio, mas Com feliz. esse frio, olha como é que eu tô, ó. Toda empacotada aqui, morrendo de frio. Estamos vestindo a caráter hoje. Eu vim de Lilás. Muito bem. Eu tô aqui na ilha, minha filha, com frio, comendo frio lascado. Pois é. Então, Projac, que bom poder ter a sua presença aqui com a gente essa noite, né? Para dialogar sobre essas experiências de vida enquanto mulher, enquanto feminista, que atua Sempre. diretamente, né, no trabalho de sensibilização de combate a essa violência contra as mulheres. E para afirmar mais uma vez, como diz a música, que nós merecemos ser livres e senhoras das nossas vontades e dona de nós mesmas. De nós mesmas, né? Dona de mim. É com você. Pronto. Saudades, amores. Deixa eu primeiro dar boa noite a todas e todos. Fábio, meu lindo. Eliette, você que é linda, fofa. Bom estar aqui com vocês agora, com você também, Flavinha, no Florescendo Saberes, projeto bacana também, né? Vocês estão ouvindo, gente, direitinho? Para mim tá bom o áudio. Pronto. E aí a gente vem dialogar nesse agosto lilás, que eu não gosto muito de me referendar apenas um mês. Eu acho que a luta por conquista de uma vida plena, né, digna, sem nenhum tipo de violência, ela deve se dar cotidianamente, né? Mas como a gente tem os pontos de referência de comunicação e de campanhas que precisam ser publicizados através de seus meses, né? Então, a gente utiliza esse mês de agosto aí como referência para o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E para ratificar mais uma vez a importância da Lei Maria da Penha. E assim, Flávio, eu acho que, como mulheres, nós temos a obrigação, eu digo assim, tem um termozinho que o pessoal gosta muito de falar sobre empoderamento, né? Essa palavrinha que as pessoas costumam utilizar muito. Ah, mulher empoderada, vamos trabalhar o empoderamento das mulheres. Eu acho que o empoderamento ela é uma dimensão tão macro, que eu sempre digo que enquanto nós tivermos uma mulher sequer sofrendo violência, enquanto nós tivermos uma mulher
morrendo vítima de feminicídio, uma mulher sofrendo qualquer tipo de violência no âmbito doméstico, no contexto institucional, na sociedade em si, por conta mesmo do sexismo, do machismo, nós não podemos falar de empoderamento. Tá? Empoderamento é poder. Então, nós ainda não estamos nesse patamar de garantir, né, essa palavra que nós mulheres estamos empoderadas. Primeiro porque empoderamento ele é uma mão dupla, né? Ele vem do individual para o coletivo e vice-versa, do coletivo para o individual. Você, para se estabelecer enquanto sujeito social, você primeiro precisa estar bem a partir da sua subjetividade. E você só consegue estar bem subjetivamente se o contexto social lhe propõe, lhe oferece, né, a possibilidade do seu bem-estar, né, como um sujeito integral. E aí pensando mesmo na dimensão, aquela dimensão da saúde que a gente conhece, biopsicossocial. E a gente sabe que isso não acontece. Então, enquanto isso não for uma verdade, né, enquanto a gente não possa materializar isso nas nossas vidas, a gente não pode falar de empoderamento. Essa palavra como uma palavra única, um substantivo. A gente precisa falar de processo. Estamos ainda no processo de empoderamento. Então, não chegamos ao empoderamento, né, como fim, mas estamos ainda no processo de empoderamento. Esse processo de empoderamento depende de uma série de circunstâncias. E uma dessas circunstâncias é o que também tem uma outra palavrinha chamada sororidade, tá? Que eu também não sou muito adepta dessa palavrinha sororidade, porque eu também penso que sororidade é ponto de chegada e não ponto de partida. A gente precisa se conscientizar mesmo da importância que nós mulheres temos umas para as outras. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos compreender, nós precisamos fortalecer, né, as nossas iguais. E a gente sabe que a sociedade que a gente vive ainda está cheia dessa coisa chamada poder, que perpassa, que transversaliza, não só a dimensão de gênero, mas aí também vem uma questão, né, que está vinculado à categoria raça, à categoria etnia, à questão de classe. Então, são muitas vertentes para a gente poder falar desse processo de empoderamento. Nós precisamos, sim, continuar a nossa luta diária, acreditando que chegaremos lá, e aí também tem a questão do poder político, a necessidade de nós mulheres nos colocarmos nos espaços políticos que determina, que legisla, porque enquanto nós estivermos numa sociedade que está sendo regida por homens, e aí a gente sabe qual é o perfil de homens que nós temos nos governos, né, federais, estaduais e municipais, a gente sabe que nada vai ser a nosso favor, e sim a favor deles, né? Então, o homem, o poder, permanece na mão de homens que legislam em causa própria, e as nossas demandas terminam por continuar da mesma forma que estavam, né? Continuamos vivendo numa sociedade extremamente machista, sexista, homofóbica, racista. É muita coisa ainda para fazer, A gente precisa conclamar as jovens, né, para tomar os nossos lugares, porque a gente, de certa forma, já está um pouquinho caminhando para o cansaço, e as jovens precisam tomar de fato. Agora, tomar mesmo as rédeas da condução, da luta, com sabedoria, sabendo de fato o que é que está fazendo, né? Mas é isso. Ontem nós estávamos conversando, uma reunião, eu com as duas amigas que fazem parte da Florescendo, e aí uma delas falou para mim que
o card que nós fizemos, ela achou muito impactante a imagem que tem do rosto do perfil da mulher com a mão na frente. E aí eu Sim, disse para ela que sim, era justamente isso, porque todas nós somos agredidas diariamente, porque a agressão sim, ela não é só uma questão física, né? Ela é psicológica, ela é sexual, ela é financeira, ela é política, como você acabou de falar. Então, assim, todas nós vivemos esse processo de violência cotidianamente. E é uma correto. coisa, a gente acaba se acostumando com isso. Vira rotineira, que não Exato, consegue perceber, né, esses detalhes que acontecem na vida da gente, a gente acaba se permitindo que isso se reverbere o tempo inteiro e a gente precisa acordar para isso, né? E tentar correto. modificar esse quadro, estar atenta a quem está do nosso lado, porque às vezes não está acontecendo com você, mas está acontecendo com quem está do seu lado. E a gente precisa Exato, estar é. atento para dar o outro, né? Orientar, fazer com Exato, que esse processo de violência. exato. Eu costumo dizer que, assim, tem pessoas que dizem, você acabou de dizer, apesar de não estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com outras. Eu costumo dizer, Flavinha, que acontece com todas nós. Com todas nós. Se você observar dentro do seu espaço doméstico a forma como um pai lhe trata, como um marido, como um filho, como um irmão, como um tio, como um primo, lhe trata, fala com você, você vai perceber que existe lá no fundo, no fundo, existe um resquício dessa lógica de poder centrado na mão deles, entendeu? Então, o tempo todo a gente precisa estar nos vigiando, o tempo todo a gente precisa estar vigiando os nossos, para que a gente não caia na armadilha dessa lógica patriarcal, do poder centrado na mão dos homens, porque o patriarcado, ele é invisível, ele é flexível, ele se autotransforma, ele está entre as nossas relações, inclusive entre as relações entre nós mulheres. Nós, mulheres, sem saber, nós estamos reproduzindo uma lógica patriarcal, né? Uma lógica da concepção patriarcal, dessa concepção que a sociedade é regida. Então, o patriarcado, a noção de patriarcado, ele não precisa da presença do homem, né? O patriarcado, ele não precisa da presença física do homem. Ele foi estabelecido na sociedade. E as nossas relações sociais, inclusive nós mulheres, entre nós reproduzimos essa lógica sem sequer perceber. Então, a necessidade e é cansativo, é muito cansativo, cansa, às vezes você fraqueja, mas você precisa respirar para poder continuar, né, enfrentando esse contexto de sociedade que a gente vive, porque senão a gente termina caindo no adoecimento mesmo, né, na depressão, até na morte mesmo, porque eu falo quando a mulher chega a um ponto de depressiva, de se tornar depressiva, por conta de contexto de violência, isso, de certa forma, é o caminho para a morte, né? Não física, mas a morte enquanto sujeito, a morte enquanto, né, saúde mental. Então, é um processo extremamente complexo mesmo. E nós ainda temos muito, muito o que fazer, porque o contexto político que nós estamos vendo aí, que se estabeleceu, né, com um povo completamente reacionário, uma lógica que se estabeleceu no Brasil que eu realmente não consigo entender. A gente precisa tomar fôlego para reaver o nosso lugar nessa sociedade, porque senão a gente tá lascada de vez. É verdade. E uma situação que você citou aí, a questão do adoecimento psicológico, né? A gente Uhum. percebe o quanto isso interfere na vida da gente. Que é algo que está interno, mas que ele se manifesta de diversas formas. Sim, É a sim. questão de pele, o humor mesmo, a sua relação com as outras pessoas que estão ao seu redor, de trabalho e tudo. Então, a gente Sim, tem que ter sim. bastante cuidado nesse sentido. Às vezes, a agressão psicológica ela se torna até pior do que os outros tipos de agressão.
Sim, sim. A gente precisa ter, inclusive, quando você falou uma questão do trabalho aí, eu estou fazendo a minha tese de doutorado, eu estou fazendo com as mulheres, na vertente de saúde mental, tomando como referência exatamente isso. A minha tese é o crime e o sofrimento psíquico, ele se dá por conta de um contexto de vida dessas mulheres que foi o que promoveu o adoecimento psíquico, e o crime foi promovido exatamente pelo contexto de violência que essa mulher sofre na sociedade, né? Na dimensão familiar, na dimensão institucional, comunitária. O tempo todo nós estamos sofrendo determinadas situações de violência, né? E no campo da nossa formação, dos profissionais, a necessidade também dos profissionais perceberem o seu fazer profissional. Porque muitas vezes a gente recebe uma pessoa, recebe uma mulher, e a gente termina ratificando a violência, a gente termina reproduzindo também a violência com essas mulheres. Por quê? Porque a dimensão societária, a sociedade, ela é pautada nessa dimensão patriarcal, né? Então, a voz da mulher, os sentimentos da mulher, as queixas das mulheres, elas são inviabilizadas, elas são invisibilizadas. As mulheres chegam com queixas, né? Por exemplo, na área da saúde mesmo, você recebe mulheres que têm queixas contínuas de dor de cabeça, dor abdominal, dor de cabeça, pressão alta, aí passa a medicação para a pressão alta e a dor de cabeça continua, a dor de cabeça continua. Então, isso é tomado como poliqueixosa, né? É considerada mulher poliqueixosa. E, no fundo, não existe uma investigação mais aprofundada do contexto social dessa mulher. Que o adoecimento psíquico dessa mulher, o adoecimento social dessa mulher, ela termina se reverberando na saúde física dela, né? No biológico dela. Então, os profissionais precisam também conhecer essa dimensão. Existe uma pesquisa de Zanello, Valesca Zanello, que ela é psicóloga e trabalha com essa vertente da violência doméstica. Que ela fez uma pesquisa em um determinado CAPES, de lá da região dela, e ela identificou que os profissionais de saúde mental, e aí veja bem, o grande paradoxo, os profissionais de saúde mental que estavam trabalhando naquele determinado CAPES não tinham nem conhecimento aprofundado do que era a Lei Maria da Penha. Não tinham nem conhecimento de como se identificar, ou como fazer a abordagem com a mulher com a dimensão da violência doméstica. Então, vejam, nós estamos em pleno século XXI, o ano de 2020, e nós ainda temos profissionais que se negam ou que não sabem, desconhecem o que é o contexto da violência doméstica e que impactos essa violência gera na vida de uma pessoa. E aí eu não vou dizer apenas da mulher não como vítima, a gente está falando de um contexto de pessoas, de núcleo, de filhos, de pais, de mães, que estão sofrendo junto com essas mulheres. Então, é extremamente complexo. Nós estamos vivendo um contexto societário que, se a gente não tomar a rédea mesmo, e aí eu falo com todo o coração, nós precisamos tomar a rédea política desta sociedade. As mulheres precisam tomar o poder político, porque se não tomar, a gente vai continuar sendo dizimadas. Vamos continuar sendo dizimadas, porque enquanto tiver homens legislando, nós não teremos as nossas pautas satisfeitas, né? Então, é extremamente complexo mesmo. Uma outra situação, Projac, que as estatísticas trazem para a gente nesse momento, né? Os jornais, as reportagens que a gente está vendo aí, é que o índice de violência ele tem aumentado bastante em consequência desse momento que a gente está vivendo. Sim. Você imagina o que é você passar quase que 24 horas por dia dentro de casa,
muita gente, inclusive desempregada. Você passar 24 horas dentro de casa, aturando uma pessoa que está o tempo todo lhe violentando, lhe violando a sua intimidade, porque por mais que a gente tenha uma relação estabelecida, né, de casamento, nós temos a nossa privacidade. Então, o tempo todo a violação do corpo, a violação do psique, a violação do subjetivo, né? O tempo todo a gente já está no contexto um contexto bem complexo mesmo, né? Essa pandemia fez a gente adoecer. Eu acho que está todo mundo muito adoecido com essa pandemia. E aí você, que já está nesse contexto, né, de crise, de ansiedade, você não sabe o que vai ser do futuro, a gente não sabe o que vai ser do futuro, né? A gente não tem perspectiva do que virá. Então, está tudo muito incerto. E aí você cria mesmo as suas crises de ansiedade, você está em conflito com você mesmo. E aí você, além de administrar toda essa dimensão subjetiva sua, você tem que ficar também à mercê de um sujeito que está o tempo todo lhe violando, lhe maltratando, né? Lhe agredindo fisicamente, psicologicamente, moralmente, junto com seus filhos, seus filhos presenciando isso e você tendo que remediar a situação para que seus filhos não percebam, não participem desse processo. É um negócio sério, é adoecedor. Eu outro dia estava conversando com minha irmã, ela dizendo assim, Jaqueline, eu acho que as pessoas vão sair melhores dessa pandemia. Eu, sinceramente, não acho que as pessoas vão sair melhores dessa pandemia. Eu acho que a gente vai sair adoecido, o que vai ter de gente, porque já tem, o que vai ter de gente adoecido. Porque quando começar a abrir tudo, tá? Que se vê na rua sem nenhuma perspectiva, sem trabalho, né? Não sei se as pessoas vão sair melhor. Né? E aí a minha preocupação, de fato, tem sido muito com as mulheres. Tem sido muito com as mulheres. As mulheres estão adoecidas, as mulheres estão morrendo, as mulheres estão... Gente, a gente está falando da gente, sabe? Será que os caras que estão lá no poder tá observando isso, tá atento a isso? Tá nada, entendeu? As mulheres que nós temos no poder, Damares está fazendo o que está fazendo campanhazinha para a menina para a menina usar calcinha. Isso é política pública, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente precisa chamar a responsabilidade, né, da dimensão política mesmo, dos políticos. Mas, além de chamar a responsabilidade deles, a gente também precisa chamar a responsabilidade nossa, porque fomos nós que elegemos essa corja que está aí. Foi nós que elegemos. Tá? Então, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade com o que está sendo feito. Então, tudo agravou demais. Tá? E a gente precisa, de fato, para tirar as mulheres desse contexto que está vivendo de violência, que tem se agravado muito, tá? Pode não ser a violência psicológica ou a violência física, mas certamente a psicológica está acabando com o sujeito mulher que está em ambientes desse tipo, tá? A minha tese de doutorado, que eu estava falando, é exatamente fazendo essa intersecção, né, entre o sofrimento psíquico e a loucura, que eu utilizo mesmo a loucura, a terminologia que eu utilizo é loucura, não é adoecimento psíquico. A loucura e o crime, ele é consequência, né, essas duas categorias são consequências de um processo de violação e de violência que essas mulheres tiveram durante o contexto de vida dela, em todos os ciclos de vida dela. Então, chega um momento que essa mulher não tem para onde ir. A única alternativa que ela encontra é a loucura, e aí eu na minha abordagem, na minha argumentação, eu digo que essa loucura é a forma de fuga que ela encontra, tá? Enlouquecer é a única forma dela fugir desse contexto que ela vive, que ela não suporta mais.
E o crime é para, de fato, sepultar a via que levou ela ao estágio de loucura, né? Que geralmente são, né, algo que lhe representa o cerceamento da sua liberdade, da sua autonomia, do seu querer, tá? Então, o que eu vejo hoje, que eu penso e que eu analiso hoje essa pandemia, é exatamente isso. Nós, mulheres, um grande número de mulheres, não vai sair bacana, não vai sair bem, não. Não vai sair melhor, não. Vai ter um processo de adoecimento em massa, e aí eu estou falando do adoecimento psíquico mesmo dessas mulheres, né? Eu falo por mim, eu tive crise de ansiedade. Crise de ansiedade porque eu não soube lidar, eu não estava sabendo lidar. Primeiro com o que estava lá fora, né? As incertezas, o medo mesmo. Você tem filho, você tem filha que está o tempo todo transitando, você sente medo, né? O convívio diário com o marido, com manias, o convívio com meu irmão que tem sofrimento psíquico também. Imagine eu, né, que eu tô com uma família bacana, tranquilo, marido tranquilo, não tem problema nenhum. Agora imagine as mulheres que vivenciam uma série Tá. de... Porque Como? assim, todo mundo, é isso que eu ia fazer esse comentário quando você falou mais para frente, essa Ah, questão das múltiplas responsabilidades que a gente tem diariamente, né? uhum, A maioria das pessoas estão trabalhando em casa, mas aí você administrar o seu trabalho, o seu momento profissional enquanto profissional, e você administrar você como mulher, como mãe, como dona de casa, tem que dar conta de tudo isso. Porque assim, exato, o trabalho em home office, ele exige muito de você, você acaba ficando sem tempo para tempo demais, mas com tempo para nada, porque você fica preso o tempo todo aquilo ali. Então, é uma loucura. É uma loucura você ter exato, que administrar tudo isso, né? exato. Fora os problemas que você já tem do dia a dia, as questões familiares e coisas que acontecem e que você está no meio desse turbilhão o tempo inteiro. E você Exato, não tem que exato. cuidar de você. E aí, As outro dia eu mulheres recebi uma. Você não tem tempo para você. Você não tem tempo para você. Outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que dizia assim: eu estou precisando, eu queria um conselho, porque o meu marido está querendo ter relação comigo e eu estou me sentindo. Aí a pessoa dizia que estava se sentindo constrangida porque achava que o problema era dela, porque o marido estava querendo ter relação sexual com ela e ela não estava querendo, ela não sentia vontade. Então, ó, veja a artimanha do patriarcado, né? A chamada que você fez do seu grupo. Veja a artimanha do patriarcado. Ele, ele, ele chama a mulher para ter a relação, ela nega, ela não quer, porque a gente no contexto, né? Esse contexto faz com que a gente realmente não sinta esse desejo. Né? Tem coisas que pesam para a gente. Então, muitas vezes a gente perde mesmo a vontade de ter a relação sexual porque a nossa cabeça não está bem, a gente não está bem, né, com as nossas emoções diante do cenário que se apresenta para a gente. E aí o que acontece? Ele cobra isso dela, ela termina acatando como um problema dela. Ela passa a achar que o problema está com ela e ela vai ter que ir buscar ajuda para sanar esse problema que está instalado nela. E a pessoa fica lá, tá, se você não fizer, porque é isso que vai, se você não fizer, eu vou ter que arranjar uma pessoa, porque ainda hoje a gente ouve relatos de mulheres que dizem que o homem, a, a lógica, né? O diálogo estabelecido é exatamente esse. Se você não fizer, se você não quer, eu vou achar uma pessoa na rua que queira. Ainda hoje a gente ouve esses relatos. Isso tudo porque a gente, infelizmente, a gente se acostumou, né? É meio que um processo cultural, esse trabalho da sexualidade, de que a mulher ela precisa estar sempre servindo ao homem.
né? De dar prazer a ele, mas ela não se preocupa em sentir prazer, em se satisfazer. E antes Exatamente. dela agradar o outro, primeiro ela tem que agradar ela mesma, ela tem que estar feliz, Exato. ela tem que estar satisfeita com ela, porque assim, se eu não tenho, eu não vou poder dar outro que eu não tenho. Pois é, exatamente. E às A vezes, vida, a dois também é assim, né? exato, É uma exato, troca de energia, é um ato de exato, amor, é a relação exato. sexual, mas não é o sexo em si. E a Não, gente precisa aprender a trabalhar isso aí, a pensar e agir dessa maneira, né? Não é o sexo, é a relação sexual. é a relação, exatamente, é. E aí a gente vê que nesse contexto que a gente está vivendo, tem mulheres que ainda passam por isso, né? Aí a gente tá falando de quê? De violência sexual, de violência psicológica, a gente está falando de violência moral, sabe? Então é uma série de interconexões que tem aí, ó, que precisam de fato ser trabalhado, né? As pessoas precisam entender isso. As mulheres precisam entender o seu lugar no mundo, o que é que está acontecendo. E é isso. Aí o que acontece? Que estratégias de enfrentamento a isso, né? Eu acho que é muito difícil a gente falar de estratégia de enfrentamento no contexto de mulheres, né, que estão passando por essa situação nesse momento. Haja vista que existe um recorte de classe aí e de raça que a gente precisa pontuar, tá? Quando a gente fala de isolamento social, a gente fala, a gente precisa entender quem são essas mulheres que estão no contexto de isolamento social, que têm a capacidade, que têm a possibilidade, que têm o privilégio de estar em isolamento social. Aí tem um recorte de classe, de raça, que determina quem são essas mulheres. No entanto, do outro lado, tem aquelas que não têm o privilégio, tá, por várias questões de subsistência, mulheres que não têm o privilégio de estar no contexto de isolamento. Por quê? Porque precisa trabalhar, porque precisa, né, vender uma fruta ali, porque precisa para sobreviver. Além da preocupação com o contexto societário de saúde pública que se instalou, que também a gente não pode negar que essas mulheres também sentem o medo, existem também todas essas preocupações com relação à dimensão do acirramento do contexto de violência, né? A nossa sociedade ratifica ainda, eu não tenho dados aqui agora, mas segundo as últimas informações que eu tive, Bahia é o segundo ou terceiro estado do Brasil com maior índice de feminicídio, né? Isso é sério. E não é feminicídio, homofobia, lesbofobia, tá? Então, é tudo, e aí você vê, é um estado que se instalou, o Estado brasileiro se instalou neste Estado brasileiro uma dimensão de poder centrada na negação de tudo que tem a ver com o feminino, tá? E aí vem matar normal, tá? Você autorizar uma pessoa a ter arma dentro de casa, tá? Se você autoriza uma pessoa a ter arma dentro de casa, você está autorizando essa pessoa a matar, não é? Para que uma arma dentro de casa? Uma arma dentro de casa você está dando autorização a essa pessoa a matar, gente. O Estado brasileiro autorizou a morte indiscriminadamente. Tá? Quem é que está dentro de casa? Quem é que na hierarquia social se estabeleceu historicamente, culturalmente, como mais frágil? As mulheres. Então, quem é que vai morrer? As mulheres. Então, é esse Estado brasileiro que a gente está vivendo. Tá? E aí eu chamo a atenção mesmo, e vou continuar chamando a atenção, que eleições vêm aí e a gente precisa reverter essa situação. Qual é a estratégia de enfrentamento político? Esse quadro que está aí. Esse quadro que está aí. É político, mas é político mesmo. Quer modificar essa realidade? Vamos colocar mais mulheres no poder, porque as mulheres precisam decidir sobre nossas vidas, porque somos nós mulheres.
né? Homem nenhum vai decidir contra eles e a favor da gente, né? É muito sério, é muito sério. Haja vista aí, você vai para um debate, e aí eu vou tirar como exemplo comigo, né? Eu fui para fazer uma entrevista na TVE, na TV Câmara, com um determinado vereador, isso foi o ano passado, foi no ano retrasado, com um determinado vereador lá, e eu falando, ele se sentiu a autoridade de ficar cerceando a minha fala toda hora. Você entende? Então a gente está falando de representantes públicos, representantes do povo, que quando vai para frente da televisão, está sentado ele e uma mulher, discutindo o mesmo assunto, conversando sobre o mesmo assunto, ele se acha na autoridade, ele se acha a autoridade de cercear a minha fala, de cortar a minha fala. Você está entendendo? Então, é disso que a gente está falando. Ah, Jaqueline, mas isso é pouco. Não, isso não é pouco. Isso é a representação do que eles pensam. A gente permitir esses poucos que a Exato. situação chegou no ponto que está. Então, Exatamente. A gente não deve nada. Do mínimo, a gente não Exatamente. pode isso. Exatamente. Aqui, um pouquinho amanhã, outro um pouquinho mais adiante, e aí toma uma proporção que a gente não tem mais como controlar. Exatamente. E aí tem uma outra estratégia também de enfrentamento. Educação, Flávia. Educação. Educação é primordial. Eu lá no Cartas com Café, eu tenho colocado muito, né? O Agosto Lilás, para mim, vai ser fazer uma campanha para a educação dos filhos dentro de casa. A gente precisa educar nossos filhos e nossas filhas para uma realidade diferente. Eu não quero que meu filho seja um agressor. Eu não quero que meu filho vá pegar cadeia. Eu não quero que meu filho mate ninguém. Eu não quero que minha filha morra pelas mãos de ninguém. Você está entendendo? Eu preciso dizer a eles eu preciso dizer a meu filho que ele tem a obrigação de respeitar a filha de qualquer pessoa. Ele só será humano se passar pela dimensão subjetiva dele, que ele tem a responsabilidade e o compromisso com a vida das outras pessoas. Ele tem que ter respeito com a vida das outras pessoas. Então, esse negócio de dizer, né, que eu já coloquei lá, homem não chora, essa coisa, isso aí é brincadeira de mulherzinha. O pegador, né? filho. Você é o pegador, pois você vai pegar quem? Não é? Entendeu? A gente precisa, a linguagem ter força. A linguagem é um campo simbólico, é o primeiro campo simbólico que adentra a subjetividade do sujeito, né? Você aprende as coisas a partir da linguagem, né? Você assimila a partir da linguagem. Então, vamos modificar isso. Tá? A gente precisa parar com essa coisa que você é o machinho, você é o danado, é o pegador, tá? E a menina é a bonitinha, princesinha, coitadinha, olha a bonequinha, olha a casinha para você brincar. A gente precisa parar com isso, entendeu? Então, eu acredito que o campo de transformação para modificar essa realidade, a gente está falando de uma próxima geração, tá? Dessa geração que está por vir, que está chegando aí. A gente precisa já modificar agora, tá? A gente precisa trabalhar a educação, uma educação diferenciada, uma educação para a equidade, uma educação para a igualdade, uma educação com respeito, que é uma outra coisa também que o campo político esqueceu. Ou, quando não esqueceu, quer meter a mão para fazer tudo ao contrário do que a gente pensa como correto, né? Então, quer militarizar as escolas. O que é militarizar as escolas? É criar soldados. Militarizar e criar soldados. Aptos para quê? Aptos para a guerra. Gente, pelo amor de Deus, que país é esse que a gente está vivendo? Então é muito sério. Então é assim, olha, educação de um lado, desses que estão vivendo, e o poder político.
para a gente tentar fazer uma sociedade diferenciada. Porque a gente já tem aí 2 anos corridos, a gente vai colher fruto desses 2 anos aí daqui até 4 anos. Então, é muita coisa para refazer. A gente voltou para o nada. A gente vai ter que refazer um monte de coisa que a gente perdeu aí no campo político. Né? Então, é muito sério, é muito sério. Adoecedor, dá tristeza, mas eu acho que é possível fazer sim. E fazendo aquela coisa da andorinha, né? Cada andorinha faz a sua parte e tal. Cada um fazer a sua parte. Tá lhe tocando, tá lhe doendo, chame atenção. Não pode ficar em cima do muro. A gente precisa se posicionar, a gente precisa dizer que está errado. Ah, deixa para lá porque é criança. Não, não deixa para lá porque é criança, não. Está fazendo errado, está dizendo errado. A gente precisa falar, entendeu? Então, tem que ser dessa forma, porque senão, não sei o que é que vai restar da gente. Se não for pura educação, eu acho que as coisas perdem o sentido, né? Não é porque a gente ouve muito, mas porque é criança, mas é justamente a gente aprende, é da base. Quando você cresce dentro daquele ciclo, você aprende tudo aquilo, tanto de ruim quanto de bom. Então, assim, o que é mais fácil, o que é melhor a gente ensinar, o que é bom e as coisas ruins, começar a eliminar, que é para ver se a gente consegue modificar. O que é mais cômodo, né? O que é mais cômodo? Eu acho que as pessoas têm essa coisa assim, não, tem que ser... Vou deixar assim mesmo, porque isso já acontece dessa forma, deixa assim mesmo, porque se eu for querer fazer diferente, vai ser um problema. Mas toda mudança gera mal-estar. Toda mudança gera mal-estar, né? Para a gente modificar, a gente precisa passar pelo ponto de instabilidade, né? É verdade. Ó, tô recebendo aqui agora, Jorge Portugal acabou de falecer. Eu ia comentar isso, mandaram para mim também, né? Tristeza, grande perda, né? Mas é isso aí. Pois é. Já que nós temos 10 minutos, eu queria que você convidasse aos nossos espectadores de agora, né? Que estão assistindo esse nosso bate-papo, para poder participar do Cartas com Café, assistir. Assim, são experiências interessantíssimas, né? Que você tem apresentado relatos de mulheres que vivenciam ou que já violência. Essas agressões, que são diversas, como a gente está falando. Cartas com Café foi um projeto que começou dentro da faculdade, né? Percebendo aquela coisa que eu falei, né? A gente precisa perceber quem sofre. Percebendo em algumas meninas que, enquanto eu falava de violência doméstica, eu percebia que algumas tinham um olhar perdido. E aí eu fiz uma dinâmica um dia de, vamos escrever, gente, sobre violência, conte aí, vocês, contem aí e tal. E aí eu recebi histórias absurdas, coisas que, né, eu pedi que não se identificasse, né, que colocasse anônimo para não ter nenhum tipo de identificação, e elas escreveram. E aí eu recebi várias cartas com histórias muito pesadas, de infância, quer dizer, a mulher ela sofre violência desde a primeira infância, ela está sendo violada, o abuso sexual infantil é recorrente na vida das meninas, gente. Isso é seríssimo. As cartas que eu tenho recebido no Cartas com Café são histórias de mulheres que sofreram abuso sexual desde a primeira infância. A primeira carta que eu recebi foi de uma menina que foi abusada pelo pai quando ela tinha 7 anos de idade, com penetração. Isso é sério, isso é uma realidade que a gente vive, essa sociedade que a gente está vivendo. Tá? Então, aí, a partir disso, eu disse, não, a escrita é uma forma de você desabafar, né? É necessário você colocar para fora, é necessário você contar para alguém para você aliviar aquela dor. Então, a escrita é uma dessas formas. Muita gente não tem coragem de falar, então eu utilizei as cartas para poder elas terem essa possibilidade de desabafar aquilo que estava preso.
E aí tem feito, tenho recebido muitas cartas, e a gente está colocando os trechos da carta no Cartas com Café, a gente está fazendo umas cartas, debatendo essas cartas, a gente tem recebido pelo direct, né, algumas mensagens de mulheres falando de suas situações, e a gente tem dado, né, encaminhamentos para elas, o que é que ela pode fazer e tal. Então, tem sido uma experiência excelente. E é uma forma que eu encontrei, tá? Foi uma forma que eu encontrei para que eu não ficasse dentro de casa sem fazer aquilo que eu gosto, que é fazer esse atendimento, né? Eu me especializei no trato da violência contra as mulheres, e eu ficaria mais doente ainda se eu não tivesse a oportunidade de, nessa situação de pandemia, né, de isolamento social, eu não pudesse fazer alguma ação, alguma atividade voltada a essas mulheres. Então, Cartas com Café, @Cartas com Café, tem essa proposta, e aí está dando certo, o pessoal está se identificando muito, né? Eu tenho colocado lá também no Agosto Lilás algumas indicações com relação à educação dos nossos filhos, né? Algumas frases que não é para ser dita, que a gente precisa eliminar do nosso vocabulário. Então, vocês que estão aí, conheçam, tá? Sigam lá Cartas com Café, que é um trabalho bem bacana que a gente está fazendo com todo carinho mesmo, principalmente para as mulheres que estão no contexto, nesse momento, sofrendo algum tipo de violência. É uma forma, é como se fosse, é uma terapia, né? É uma ajuda para elas. Sim, sim. É como você falou, às vezes ela não tem coragem de falar a um familiar dentro de casa, alguém que está do lado, mas ela pode pedir uma ajuda, né? É uma porta, é um caminho que Sim, ela pode sim, percorrer. E sim. aí, E o poxa, anonimato, né? O anonimato, elas, eu não conheço, eu posso me desabafar com você, e aí algumas ligam, passam pelo direct, e aí a gente vai dialogando, vai dizendo o que é que elas podem fazer, né? Dar alguns encaminhamentos. Tem sido muito legal. trabalhando essas estratégias no dia a dia. No dia a É. dia, exatamente, exatamente. Então, Tiago, eu queria agradecer a você, tá? A sua atenção, o seu carinho, a sua disponibilidade, em poder estar aqui com a gente nessa noite, que você podia estar enroladinha no seu lençol, está aqui conversando com a gente. Agora já está fazendo calor. Foi muito O bom. debate esquenta. O sangue começa a ferver, né? É interessante É, quando a gente começa a exato. falar, é o É. efeito que a gente quer. Então, eu queria agradecer a você, em nome da Florescendo Saberes, agradecer o Cartas com Café, pedir às meninas que acompanhem esse projeto, tá? É Você muito, sabe que o Florescendo Saberes é é nossa parceira. é dolorido, né? Os relatos É, são muito sim, fortíssimos, mas muito, assim, muito. é, é necessário. É Sim, necessário que a gente só aprende, a gente só compreende quando a gente passa a viver aquela situação. Então, a sessão, é como você falou, existem coisas que a gente se identifica, sim, né? sim. O tempo todo a gente se identifica. E, Flavinha, deixa eu falar também para o pessoal aí, ó, Cartas com Café tem sido também parceiro do Florescendo Saberes em algumas capacitações, viu, gente? A gente está fazendo agora uma capacitação apenas para mulheres evangélicas, falando sobre o contexto da violência doméstica, tá? É uma formação que a gente vai fazer apenas para mulheres evangélicas, entendendo que existe algumas especificidades com essas mulheres, né? De falar que a gente sabe que um número muito grande de mulheres evangélicas estão em situação de violência, né, nesse momento. E aí a gente fez esse curso, é uma formação de 3 horas, vai ser um sábado, tá? Depois eu passo para a Flavinha também, se ela puder divulgar aí, tá? E está sendo parceria também com o Florescendo Saberes, vai ser certificado pelo Florescendo Saberes. Quem quiser, é só se inscrever lá, tá? É isso aí, Flavinha. Eu que agradeço a você o convite, viu? Oi? Eu que agradeço, Projac. O link está lá na bio do Cartas com Café, né? Da inscrição. Tá, tá no meu particular, de Jaqueline Kel, viu? Mas Ok. aí eu passo, se você puder depois, você bota no Também. Stories. Então, gente, inclusive esse tema, né, da violência de gênero
e religiosidade será o tema da nossa próxima live, Joia. no dia 7, que nós estaremos com a Verônica, que foi a aluna Ah, da que professora, maravilha. né, que A é formação vai ser com Verônica, viu? e ela vai conversar com a gente sobre isso aí. E aí, quem Pronto. quiser se inscrever nessa formação, entra lá na página de professora Jaqueline, e o link está lá na bio. E eu Pronto. queria convidar vocês também a participar conosco, que nós estamos lançando um projeto Reencontrando Avosidades, que é um encontro virtual que nós pretendemos fazer, um encontro intergeracional, será realizado no MET. O lançamento será dia 29 de agosto e o link já está lá na bio da Florescendo Saberes. É gratuito, tá, gente? É um projeto que a gente está realizando como forma de troca de memórias afetivas entre avós e netos. E o link já Que está aí na bio. maravilha. Esse pode fazer a inscrição para poder receber o link no dia, para poder participar conosco. No mais, agradecer mais uma vez a Pro Jaqueline, tá? E desejar a vocês uma boa noite, se cuidem, fiquem com Deus, tá bom? Foi Eu que muito bom. agradeço a você, Flavinha. Um prazer estar com você. Saúde. Sempre disponível, viu? Beijo. Tchau, gente.